aqui. Sejam bem-vindas à nossa aula sobre desapego sueco, sua casa, sua história. E hoje a minha mesa aqui está recheada de professora, né, gente? Uma hora eu vou mostrar a vida real, como é que fica aqui em dia de aula, porque eu coloco muitos materiais, dinâmicas para compartilhar com vocês. E hoje eu vou começar com dica, porque eu estou vendo muitos memes aí surgindo com as questões de Natal, gente. Quem aí já está pagando gente para desenrolar luzinha de Natal, decoração de Natal? E eu dou tanta risada que eu acho muito engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico, é desesperador quando a gente não sabe fazer esse processo de armazenar aí as decorações, depois sofre demais, né? Sofre demais. Ah, fica tranquila. Gente, ela está em um. Meu Deus, Los Angeles, está no aniversário e está aqui participando. Ai, menina, vocês me fazem chorar, viu? Que coisa linda. Mas olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas. Aqui que meu marido trouxe para mim. Eu achei bem legal, porque ele pegou bem um que não está do jeito que eu queria para mostrar para vocês. Mas olha só, sabe essas embalagens quando a gente compra roupa de cama e que vem assim, às vezes, nessas embalagens de plástico? Eu aproveito tudo para colocar coisa, gente. Aí aqui eu coloquei assim, decoração de Natal, tá? Mas como que elas estão armazenadas dentro? Olha só, parece que tá uma árvorezinha, né? Eu aproveito, gente, isso aqui, ó. Sabe esses rolinhos que sobra, que sobra, assim, que a gente, quando compra papel, toalha e que sobra, ou papel alumínio, eu estou olhando aqui para eu lembrar o que a gente tem. É exatamente isso. Acabou? Isso aqui, muitas vezes, eu guardo para enrolar, gente. Olha, olha como fica fácil tirar. As minhas decorações, os fios que estão enrolados, fica tudo aqui, tá? Bem simples. Então, é só você pegar e fazer isso. Com os fios lá da tua decoração, terminou, gente? Para que ficar sofrendo? Ele é curtinho, né? Então, eu faço mais uma volta aqui, mas dentro desse pacote, os rolos estão assim, tá? Para você organizar e não ficar se matando para desenrolar fio depois e etc. Além de você estar economizando aqui, olha, sobra espaço, tá? A gente está tirando, não dá para ver. Mas a dica de hoje, tá? A dica para você organizar aí a sua decoração de Natal. A Vanice está viajando, gente, pelo jeito, olha só. Vanice Amada, ela escreveu mesmo alguma coisa assim, né? Estou embarcando para São Paulo. Boa viagem, minha linda. Vai, né? Deus te abençoe, vai acompanhando tudo. E assim a gente vai fazendo. As mulheres são assim, né? A gente de manhã, eu estava conversando aqui com a Rosane, que está aqui, né? A gente estava conversando muito sobre desapego. Ela trouxe uma reflexão para mim muito interessante sobre uma pessoa que ela conhece, que viveu o processo de luto, que está tendo dificuldade de desapegar. Então, eu conversei muito com ela sobre isso, que é uma das minhas especialidades. Então, foi muito precioso. Mas enquanto a gente conversava, a gente cozinhava. A gente preparava o almoço da família, a gente ia conversando. Então, é assim mesmo, né, que a gente vai fazendo. Meninas, e aí? Sua casa, sua história. É o nosso tema de hoje. Que história a sua casa está contando? Eu quero. Hoje nós vamos ter um pouquinho mais de tempo, né, para a gente ouvir algumas histórias. E eu gostaria de saber de vocês. O que a sua casa conta? Ou às vezes você vai falar, Fábio, minha casa ultimamente não está contando nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa casa, ela não somente conta, mas ela ensina. Ela ensina, como minha mãe diz, para o bem, ou ela ensina para o mal. Mas algo você pode ter certeza que ela está fazendo. Ela está ensinando. E quando eu comecei a refletir sobre isso, que a minha casa
ela ensinava, as pessoas, mesmo que eu não quisesse, eu comecei a ficar um pouco preocupada sobre o que então a minha casa está ensinando. Se a minha casa ensina, eu vou abrir os slides aqui para vocês, ela está ensinando o quê? Algo bom, algo ruim, algo que as pessoas queiram levar como um legado, né? Como, por exemplo, a minha filha, será que a história que a minha casa está contando é uma história que a minha filha queira, né, continuar, queira compartilhar com outras pessoas? O que que a minha casa realmente está ensinando? O que é que a sua casa, ela ensina? E quando a gente para pensar em legado, em histórias, ela vai além de palavras. Eu cresci, gente, com uma coisa muito simples. Com a minha mãe, eu tenho essa memória da minha infância. Não sei se vocês acontece isso. E esses dias eu me peguei lembrando e fazendo exatamente a mesma coisa. Sentada na cozinha, escolhendo feijão. E como que a minha mãe fazia? Ela pegava o pote de feijão, virava sobre a mesa e ela ia escolhendo o feijão. E eu faço da mesma forma. Tem gente que a mãe não separa o feijão. Ela coloca tudo dentro de uma vasilha de água, coloca a água morna ali, o quente, aquele feijão que não tá bacana sobe, ela já retira. Tem várias pessoas que os processos às vezes são diferentes, mas minha mãe nunca me ensinou como que eu deveria fazer. Eu fui fazendo automático. E os meus filhos fazem o quê? Da mesma forma. Esses dias eu falei para eles, eu vou fazer feijão. Minha filha, eu quero escolher o feijão. E ela pegou o pote, ela virou o pote em cima da mesa, começou a separar e fez da mesma forma. Então, como? O que, que você replica? O que, que você ensina sem palavras? Tem gente que ensina que não precisa limpar a casa, não precisa ficar limpando o banheiro toda hora. Tem gente que ensina uma coisa que eu fiquei muito surpresa quando eu era na época da faculdade, gente. Na época que eu fazia faculdade, eu tinha amigos que moravam em repúblicas, então quando a gente estudava na casa deles, eles faziam assim, só lavava a louça quando terminava de sujar tudo. Terminou de sujar tudo, daí vai lavar a louça. E eu vim de uma casa que meus pais falavam assim, ninguém dorme enquanto essa pia não estiver limpa. Meu pai falava assim, se chegar visita aqui, o ambiente principal da casa está limpo, que é a sala e a cozinha. Então, isso aqui tinha que ficar sempre limpo. Então, eu me assustava quando eu chegava nesses ambientes e eu falava, como assim, gente? Louça só vai lavar realmente quando sujar tudo? Ah, eu acho que o Gregory entrou aqui. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Está aqui. Ele é um rapaz, gente, que eu falei que vou chamar para participar da live, não vou fazer ele aparecer. Falei para ele só entrar hoje para ele ver como funciona, para depois a gente bombardear ele de perguntas, né? Baseado por todo o histórico que eu conheço dele e da família, eu acho que é uma pessoa sensacional para trazer algumas revelações para a gente, né? E principalmente para a gente assim gerar essa mudança na vida de pessoas que a gente ama, que a gente quer bem. Então, a sua casa é a sua história. E eu quero começar. Deixa eu só ver aqui para. Tá. Vou ter que fazer de um outro jeito aqui para vocês meus slides, senão ele vai pedir para fazer uma atualização que definitivamente nesse momento não vai acontecer. Só um minutinho. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês, que é uma dinâmica sobre desapegar. Mas lembra que eu falei para vocês que lá no nosso grupo, que essa dinâmica ela ia envolver uma coisa assim bem inusitada, que minha filha encontrou enquanto eu fazia esse processo de preparar a aula. Ela falou: "Mãe, eu acho que isso aqui vai servir para você". E eu falei: "Filha, você tá atento no que a mamãe está falando aqui, porque realmente vai servir, eu quero muito isso. Já quero agora para a gente fazer". E eu quero que você reflita sobre algumas crenças limitantes
que você ouviu na sua infância. A gente vai buscar resgatar isso desde lá da nossa infância, por quê? Porque tudo acontece ali. É onde muitas vezes nós somos moldados e é onde se reflete, né, todo esse processo de como a gente lida com as nossas posses, como a gente lida com as nossas coisas. Então, se a gente voltar lá na nossa infância, provavelmente você ouviu a sua mãe, o seu pai ou uma tia falar algumas coisas para você e que isso hoje acaba se, de certa forma, acaba atrapalhando a sua vida. Mas a gente nem se permite, às vezes, pensar sobre isso e aceitar que depois de tanto tempo, uma coisa que aparentemente tão simples pode estar afetando e pode estar, de certo modo, prejudicando a nossa vida. Eu falo para vocês por experiência própria. Uma das coisas que eu ouvia muito quando eu era criança era assim: isso é coisa para rir, isso não é coisa para nós. Nós somos simples, Fábio. Isso daí é coisa para gente rica. Então, todas as vezes que me convidavam para um ambiente mais chique, mais glamuroso, e eu tenho amigas que possuem muitos recursos financeiros, eu acabava não aceitando ir para esses lugares. Porque aquilo que minha mãe havia me dito lá atrás, que aquilo não era coisa para nós, aquilo não fazia parte do nosso ambiente, eu não me permitia participar disso, mesmo merecendo, mesmo tendo sido convidada, mesmo, enfim, tendo essa oportunidade. Eu deixei muitas oportunidades por causa dessa crença. Isso não é para mim. Isso é coisa para gente rica. Então, isso é um exemplo, tá? De algumas crenças que a gente ouve e a gente acaba lá no decorrer do caminho tendo que quebrar. Eu vou ensinar algumas dinâmicas para vocês sobre isso. O lar, ele é mais do que um espaço físico, ele é um refúgio emocional que abriga memórias, sentimentos e a essência de quem somos. A casa não é apenas um lugar onde você mora, ela é o reflexo de quem você é e da sua história. A sua casa fala, a sua casa ensina. Então, para quem acha que o lar é só esse ambiente físico, está muito enganado. Muito mais do que isso. Ele é um refúgio emocional e que dentro dele abriga memórias. Eu conheço pessoas que às vezes passaram por um divórcio, por um luto, etc., e simplesmente elas não conseguem mais permanecer naquele ambiente. Por quê? Porque a casa está repleta de emoções. Estou mentindo? É isso. A nossa casa é cheia de emoções. E ela reflete isso. Eu sempre falo que o meu lar, ele precisa ser o refúgio do guerreiro. Para mim, o meu lar, ele tem que ser um refúgio do guerreiro. Se o meu lar, ele não transmite isso para mim, eu começo a ficar muito incomodada. Alguma coisa está fora do lugar, porque dentro desse lar eu tenho que ter muita paz. Os problemas continuam, as situações continuam, mas eu tenho paz. Eu tenho que ter paz no ambiente. E a paz, ela vem através da organização e da limpeza também. O lar é onde a sua história começa. Você saiu de uma maternidade, você foi para onde? Para um lar. Não importa se era alugado, se era simples, se era, né, buscar, enfim, você saiu de uma maternidade, e muitas ainda nascem em casa, e você foi para um lar. Ali começou a sua história. Ali começou, né, o seu desenvolvimento num ambiente repleto de emoções. O lar carrega muitas emoções. E aí, eu trouxe essa dinâmica para vocês. Todo mundo está com papel e uma caneta na mão? Vocês vão precisar, tá? Até, inclusive, vou pegar aqui já, que eu vou fazer com vocês.
Durante as minhas aulas, gente, eu sempre começo com uma dinâmica de desapego. Eu sempre ensino várias dinâmicas de desapego. Hoje, uma psicóloga entrou em contato comigo, querendo saber de onde eu tiro as minhas dinâmicas. Eu convidei ela para ser minha aluna. Ela falou: eu assisti os teus stories, eu achei sensacional aquilo que você falou. Ela perguntou se eu era psicóloga. Eu falei: ainda não, mas quero fazer psicologia. E aí ela falou que queria muito aprender essas dinâmicas que ela achou interessante. Então, sempre tenho em mãos uma caneta e eu tenho aqui um caderninho, né? Eu sou a moça, né, dos cadernos, a mulher dos cadernos. Muitos dos meus cadernos estão recheados de histórias fantásticas e cursos maravilhosos e frases intensas. Então, caderno para mim funciona muito. Então, tem aí uma folha e uma caneta em mãos. E eu quero contar essa historinha para vocês. A primeira dinâmica que farei com vocês é para ajudar aquelas pessoas que nunca ficam satisfeitas com o que tenham realizado, criado ou produzido. Alguém já se sentiu assim? Ou se sente? Ou só eu? Sempre ficam insatisfeitas, tá? Ou nunca ficam satisfeitas com o que tenham realizado, criado ou produzido. Então, a gente vai se libertar desse feitiço lançado muitas vezes em nossa infância. Os meninos não assistem muito esses filmes, mas a gente já cresce assistindo filme de princesa e filme que tem bruxa, que tem fada e que tem tudo. E aqui serve muito bem para o que a gente vai fazer. O feitiço foi esse: seja perfeito. Daquele dia em diante, você nunca mais ficou contente consigo mesmo. Nunca mais ficou satisfeita com o que tenha criado, ou pior, nunca mais ousou criar coisa alguma. Você guardou, e a minha filha veio correndo me trazer, eu achei sensacional. Você guardou os pincéis, você vendeu o violão. Quem aí vendeu o violão? Você deixou as tintas, você deixou as tintas secarem, já que você nunca seria um Van Gogh, nem vale a pena tentar. Alguém já ouviu isso? Seja perfeita? Alguém já se sentiu assim? Teve os seus sonhos, os seus planos, que eram tão simples, frustrados? É, mas agora, gente, olha só. Eu vim fazer o papel, e foi isso que caiu, que eu fui resgatar, o papel da fada boazinha. Eu tenho uma varinha mágica aqui comigo. E você pode ser você mesma. Eu vim aqui para dizer isso para vocês, que você pode ser você mesma e fazer o que você sabe fazer. Expresse-se, ouse e desapegue das velhas mensagens. Eu estou autorizando novamente vocês, com passe de mágica, a se expressarem, a ousarem e a desapegarem das velhas mensagens. E como que a gente vai fazer isso de uma maneira prática? Se você é destra, se você é destro, você vai pegar a sua caneta com a mão esquerda e vai fazer isso agora. Vai escrever 5 vezes no seu caderno: eu tenho o direito de ser eu mesma. Faça essa atividade agora. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vocês vão escrever isso 5 vezes com a mão esquerda, se você é destra. E se você é canhota, você vai escrever com a mão direita, tá bom? Então, tempinho para vocês aí praticarem.
Uau, que honra! Boa noite, mulheres! E homens também, né, que estão aqui nos ajudando. Espera. Cancelato? Como assim? Tá traduzindo. Plataforma 12. Ok, vamos. Viva o Natal dos Sonhos em Cascavel. Lojas incríveis, gastronomia inesquecível, uma atmosfera natalina que contagia. Celebre o amor na sua essência. A SIC, sempre com você. You cry, be sure to dry your eyes, 'cause better days are sure to come. And when you smile, be sure to smile wide, and don't let them know that they have won. And when you walk with pride, don't show the hurt inside, because the pain will soon be gone. When you dream big as the ocean blue. 'Cause when you dream it might come true. When you dream big. And when you laugh, be sure to laugh out loud, 'cause it will carry all your cares away. And when you see the beauty all around and in yourself, it will help you feel okay. And when you pray for strength to help you carry on when the troubles come your way. And when you dream big as the ocean. When you dream it might come true. When you dream big. Laugh out loud, 'cause it will carry all your cares away. When you see the beauty all around and in yourself, and it will help you feel okay. And when you pray for strength to help you carry on when the troubles come your way. When you dream big. Quem já terminou, levanta a mãozinha ali para eu saber, mas eu ainda não terminei o meu, tá? A gente vai mostrar isso na tela. Quem terminou, quem fez, escreveu 5 vezes. Eu tenho o direito de ser eu mesma, com a mão oposta do que você escreve. Coloca na mãozinha que você concluiu. Eu estou quase terminando, e aí a gente vai continuar, ok? As big as the ocean blue. 'Cause when you dream it might come true. When you dream big. When you dream big. As big as the ocean blue. 'Cause when you dream it might come true. When you dream big.
that they have won. When you cry, be sure to dry your eyes, 'cause better days are sure to come. And when you smile, be sure to smile wide, and don't let them know that they have won. And when you walk, walk with pride, don't show the hurt inside, because the pain will soon be gone. When you dream, dream big as the ocean blue. 'Cause when you dream, it might come true. When you dream, dream big. And when you laugh, be sure to laugh out loud, 'cause it will carry all your cares away. And when you see... Pronto! Tem um tempinho maior, porque eu comecei atrasado, mas eu acho que deu para vocês treinarem, deve ter dado para perceber o quanto é difícil fazer isso, né? Escrever 5 vezes, né? Com a mão oposta daquela que a gente está acostumada. Eu tenho o direito de ser eu mesma, né? Isso é uma autorização que a gente dá no mundo espiritual para nós sermos nós mesmas e para a gente avançar para as promessas que Deus tem para a gente. Nós vamos continuar aqui, tá bom? A nossa dinâmica, a nossa aula, e agora eu quero trazer para vocês. Eu gostaria de ouvi-los, na verdade, um pouquinho. Como é que foi para você fazer isso? Como que você se sentiu? Gostaria que 2 pessoas falassem. Oi, Fábio, posso falar? Oi, claro. Eu não vou ligar a câmera só. Ah, já que me falou, aí parece que eu ergui peso da academia, doeu meu braço. Uau. E no outro braço não dói, né, quando a gente escreve. Senti dor no meu braço, assim, de forçar para escrever, assim, mas consegui. Nossa, a letra, gente, a minha ficou horrorosa. Mas a gente tem que fazer. Interessante isso. Obrigada, viu, Rosane? É difícil, né? A gente se desapegar de uma crença, de algo que há tantos anos a gente carrega, né? De um peso, é uma dor mesmo. Mais alguém? Fábio, posso falar? Claro. Boa noite. Boa noite. Eu achei engraçado, a minha letra ficou parecida com a letra dos meus alunos, mas quando eu comecei a escrever, achei interessante que eu pensei, nossa, se eu posso escrever com a mão esquerda, eu posso aprender inglês, eu posso aprender a tocar um violão, porque é muito difícil, mas saiu as 5 frases, dá para ler, dá para entender, achei bem legal. Uau. Exatamente. Mais alguém gostaria de falar algo sobre essa atividade? Boa noite, tudo bom, queridas? Então, eu fui correndo lá na sala, estou no aniversário, né, na casa do meu filho, correndo procurar um papel, e aí acho que fiz no mesmo tempo que você, Fabi. E achei, assim, bem interessante, porque a gente não tem o hábito, né? Não é o nosso normal. Então, tudo que foge da nossa rotina, às vezes causa mesmo na nossa mente um certo desconforto. Mas nas últimas 2 linhas,
parecia um pouco mais fácil. A gente se adapta. E foi essa impressão que eu tive. No início, de ter aquela dificuldade, mas depois fui me tornando um pouquinho mais tranquila em relação à escrita. Ficou feio do mesmo jeito, mas não ficou tão assim assustador. Antes feito do que perfeito, né? Isso. Que bênção, obrigada. Obrigada por contribuir. Mais alguém? Enquanto alguém mais pensa se quer contribuir, não. Oi, eu vou- menina. Oi, a Ana tá aí, Aninha. Tudo bem, Boa querida? noite, meninas. Tudo bem? Eu achei engraçado, né, com relação ao desconforto, né, apesar de ser personal organizer, né, e eu fiz, né, meu deverzinho de casa que eu achei engraçado. Falei assim, cara, é muito engraçado quando a gente acessa coisas que a gente ainda não atentou, né? E muitas das vezes, quando eu vou fazer a organização em algum espaço, seja na minha casa ou na casa de alguém, as pessoas às vezes ficam relutantes para aplicar ferramentas ou criar um sistema que elas ainda não viram, não tiveram acesso ainda. Mas depois que elas entendem, elas percebem a funcionalidade, né, de um sistema, entender a questão da logística, né? A gente comentou aqui na semana passada que todo o ambiente precisa de ter uma logística, seja na fábrica, na casa, na loja, precisa ter esse movimento. E criar funcionalidade nesses espaços facilita muito a vida, né? E quando eu comecei a fazer o exercício é que eu achei interessante. Falei, é um caminho que eu não passei ainda, né? Quer ver a minha letra? Olha, não, mas tá bacana. Eu tô até olhando. Aqui, a pessoa já foi comparar com a dela, né? Tá melhor Tia, que a olha minha. aí, tia. Olha, e é Vou isso fazer mais mesmo. vezes esse exercício, eu gostei. Isso, muito bom, gente. Parece bobagem, mas isso vai entrando no nosso subconsciente, sabe por quê? Porque é uma maneira diferente da gente ouvir uma verdade. É algo fresco que está entrando sobre a nossa vida agora. Sim, nós temos o direito de sermos nós mesmos. E olha só. Fábio, eu posso falar? Ah, Oh, desculpa. não, eu falei agora. Eu achei interessante porque eu fiquei olhando aqui e eu vi que a primeira palavra, o eu, né, da Uhum. primeira linha saiu de um jeito e os outros, né, os outros quatro saíram bem parecidos, como se eu tivesse, engraçado, me acostumando com essa nova realidade. Mas uma coisa interessante, enquanto eu escrevia, eu comecei a pensar, assim, não foi premeditado, não foi, sabe, assim, espontâneo. O porquê que, por exemplo, deixa eu falar, o meu marido é extremamente organizado. Eu me enrolo. A minha mãe, eu cresci ouvindo minha mãe falar: você não é desorganizada, você é enrolada. Hum. Eu acho que no final é tudo a mesma coisa. Mas tem coisas que eu consigo ser muito organizada, tem outras que eu me enrolo. Mas eu passei esse tempo todo, são anos, mais de 30 anos de casada, sempre pensando assim, eu preciso estar organizada, eu preciso assim, porque ele é organizado, porque... E quando eu escrevia aqui, assim, engraçado como isso veio resgate. Eu não tenho que ser porque ele é, então, com aquela preocupação, né? Porque não, tem que ser algo na minha vida libertador e, né, eu acho que é o direito, quer dizer, não tô justificando ser desorganizado ou ser enrolado, não é isso. Mas eu tenho que estar buscando, eu acho que é isso, esse aqui já é o primeiro insight para mim, né? Para Sim. ter o direito de ser eu mesma. Não assim, não, isso aqui tem que estar assim por causa do outro, por causa do outro, por causa do outro, né? E E enquanto eu encontrar fazia a esse forma que exercício, isso funciona começou para a ficar na você. minha mente. Uau, É isso. lindo.
Muito Geralmente, os obrigada. casais têm essa questão da personalidade e do temperamento também. Um é a engrenagem e o outro é a manivela. E funciona, vai indo. Né? Funciona. Exatamente. Exato. O importante é a gente se libertar, né, de palavras, de crenças, de pesos que muitas vezes colocaram sobre a nossa vida, e às vezes é uma questão do temperamento mesmo. Não é uma questão só isso. Ninguém é 100% organizado e ninguém é 100% desorganizado. Esqueça de você achar que alguém é 100% organizado em tudo. Isso não existe. Pode ficar tranquila. Alguma área você vai encontrar uma falha, porque isso é humanidade. Mas a gente pode melhorar. Graças a Deus, sempre dá para a gente melhorar. Né? Estamos em constante movimento. Energia ela é gerada através do movimento. Então, a gente tem que estar em constante movimento. Eu amo. Esses dias eu recebi uma reportagem de a modelo mais velha do mundo. Ela tem 91 anos, se não me engano, e ela ainda está em atividade. Uma mulher lindíssima, né? Então, assim, movimento, é isso que faz a gente estar vivendo mais, vivendo melhor, aprendendo, desenvolvendo. Então, eu falo isso, Lília, porque talvez, né, às vezes a gente pensa, meu Deus, eu cheguei nessa fase agora, né, que eu me toquei de algumas coisas, mas a minha mãe mesmo, eu nunca, jamais a culpo pelas coisas que ela fez ou falou e que não foram boas para mim, porque ela usou o que ela tinha. E agora eu posso usar o que eu tenho e fazer melhor, e fazer um pouco melhor. E com certeza, quando a minha filha estiver à minha idade, haverá recursos melhores ainda. Ela vai falar, poxa, não posso culpar minha mãe por ela ter feito isso, porque ela não tinha esses recursos que eu tenho hoje. E assim a gente vai vivendo, sem culpa e tendo o direito de sermos nós mesmos. Gente, é importante lembrar da gratidão. E aqui no meu livro eu conto essa história. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Lembra que eu contei semana passada para quem estava que quando eu me casei, eu saí de uma kitnet e fui para um sobrado de 72, 8, não lembro quantos metros quadrados ele tinha, mas era pequeno. Não para um casal, né? Mas ele era pequeno. Então, eu coloquei um prazo que nós estaríamos ali até as crianças, até virem os filhos e até, enfim, os filhos vieram, veio o filho, depois a gente colocou uma meta. A gente só vai ter cachorro quando mudar. E nós continuamos naquela casa com 2 filhos, um cachorro, e eu ainda inventei de fazer um escritório lá dentro. Então, assim, a coisa, ela foi ficando, por mais que eu já trabalhava com organização e desapego, eu comecei a me tornar ingrata pelo ambiente que eu tinha, e por ter desejado tanta coisa, ter feito tantos planos, e nenhum deles havia se realizado com relação à casa. Então, eu comecei a ter inveja das pessoas quando elas mudavam, né? Os meus vizinhos mudavam, porque eu morava num condomínio. Quando eles conseguimos vender nossa casa, uma casa maior. Meu coração se enchia de inveja. E claro que eu não admitia isso, né? Claro que como uma boa cristã, uma mulher perfeita, eu não ia admitir que eu tinha inveja, mas era assim. Por que que isso está acontecendo? As palavras, o coração, ele expressa aquilo que está dentro de nós. Não adianta a gente esconder. Então, eu comecei a ser uma pessoa muito ingrata e invejosa, porque eu queria também aquilo, e como eu não conseguia, e como não via realizar, a probabilidade de realizar na minha vida, eu era ingrata com a casa que Deus havia me dado. E não conseguia mais perceber o quão maravilhosa ela era, o quão maravilhosa ela me servia, né? Quantas pessoas não têm um teto onde morar, quantas pessoas não têm um colchão, uma cama, um fogão, né? Gente, nós vivemos hoje assim, nós somos muito privilegiados, mas se a gente for caminhar um pouquinho, a gente vai ver que, né, as pessoas hoje estão assim orando e pedindo a Deus por provisão de comida dentro do lar. E nós temos tudo isso e muitas vezes somos ingratos. E aí eu
Deus falou muito comigo e eu começo o capítulo, a introdução do meu livro contando essa história de como foi esse processo, no dia que eu pedi perdão para minha casa, no dia que eu pedi perdão a Deus, no dia que eu pedi perdão à minha família pela ingratidão que eu havia desenvolvido. E no livro está lá, dia 6 já está em mãos, ele prontinho para vocês vão ver como é que eu finalizo essa história maravilhosa. E a partir desse momento, em pouco tempo, a minha casa, que estava 3 anos para ser vendida, ela foi vendida com o valor máximo que a gente tinha pedido, já pensando na possibilidade da pessoa que iria comprar pedir um desconto. Enfim, gente, gratidão. Gratidão pelo que temos. A gratidão, ela transforma o que temos em suficiente. E aí vem a realização na sequência dos sonhos que Deus tem para nós. Dos sonhos que você tem. Nem todo mundo queria ter uma casa do jeito que eu tenho hoje, e está tudo certo. Mas eu tive que aprender a ser grata e amar aquela casa que eu tinha, até Deus me dar aquilo que eu desejava. Então, está lá na introdução do meu livro. E aí, eu trouxe esse versículo, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem a famosa frase: tudo posso suportar ou apreciar naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. E hoje, apreciar livre de qualquer sentimento de inveja, de desejo, nada. Totalmente grata a Deus por aquilo que Ele tem me dado. E aí, nós temos planejando o seu lar. A construção de um lar deve ser intencional, refletindo suas histórias e memórias. Os elementos que escolhemos devem contar nossa trajetória e criar um ambiente acolhedor. Essa foto, essa parede, ela me lembra muito a minha casa anterior, porque eu tinha uma parede na escada cheia de fotos dos meus filhos quando nasceram, crianças, aniversários, e eu fiz uma linha do tempo naquela parede onde eles iam crescendo, com molduras lindas. Eu mesma tinha feito um projeto que tinha ficado muito legal naquela escada. E aí, mudamos para a casa nova, e eu falei, aonde eu vou pôr todos esses quadros? E, para minha grande surpresa, meus filhos não tiveram interesse nenhum em que eu voltasse a pendurá-los em alguma parede. E aí foi meio doído para mim, porque eu percebi que aquilo havia sentido para mim e havia sentido para aquela casa, e isso, Paty, responde à pergunta que você fez no grupo sobre o quadro que você tem da foto dos 15 anos. Não faz mais sentido. Então, manter um quadro. Ah, mas eu ganhei da minha madrinha. A festa, pelo que você comentou, foi há 34 anos atrás. E esse quadro estava dentro de um guarda-roupa, pelo que eu me lembro da história. E você está mudando para um novo lar, com a oportunidade de fazer de um jeito mais leve, de um jeito que tenha sentido para a vida que você tem hoje. Então, a resposta você já deve imaginar, né? Cismou é não. Então, a partir do momento que eu tirei todos aqueles quadros e comecei a pensar onde eu colocaria, e eu sou uma pessoa que observa muitas reações, a gente que trabalha com o desapego e com pessoas aí falando como clientes, nós temos que observar o tempo todo a reação de uma pessoa, porque quando ela pega aquele objeto, ela pode dizer assim, eu amo isso, mas a expressão dela é clara de que ela não gosta daquilo, de que ela não quer mais aquilo. Mas existe um apego emocional. Os latinos, nós como latinos, nós somos mais emocionais. O europeu, o americano, ele, não, e joga fora, não quer nem saber. A gente fica, mas eu ganhei quando era tal e tudo. Então, cria-se toda essa questão emocional em volta de um objeto. Gente, obrigada, né? Foi lá quando eu ganhei 15 anos, mas eu tô cheia de espinha,
me traz à memória um período que eu estava em luto ainda, não tem sentido, não quero. Obrigada pelo tempo que passou comigo, tira da moldura, enrola, dobra, guarda em algum lugar se quer, ou se não, agradeça pelo tempo que ficou contigo, queima, acabou, tira uma foto para lembrar que teve daquilo, mas já foi. Né? Então, é assim, né, que funciona, porque no final das contas, como está lá no livro, ninguém quer nossas pragas. Ninguém quer nossas pragas. E a casa, ela precisa ser intencional. Para quem? Para todos que moram ali. Né? Então, agora estou ali com aquele monte de moldura para ver o que eu vou fazer. Provavelmente vou pôr num bazar para vender, ou eu vou inventar alguma outra coisa. Vou usar a minha criatividade. Mas aquele monte de fotos de quando eles eram crianças, e bebês, etc. e tal, para eles não tem sentido nenhum, e eles até têm vergonha de ter que um amigo vir aqui em casa e ver dessas coisas. Então, eu preciso respeitar, né, essa nova fase que nós estamos vivendo. E antes de aprendermos sobre o método de limpeza, desapego, organização e libertação, é importante pensarmos sobre o tipo de lar que você deseja criar. Este lugar precisa contar uma história, a sua história, o seu legado. Os meus filhos amam, simplesmente amam ir à casa dos meus pais, principalmente em época de Natal. Por quê? Parece que eles estão chegando na casa do Papai Noel. A minha mãe decora do portão ao lado, a tudo que você pode. Eu tenho vários vídeos agora mandaram no grupo da família, enquanto minha mãe está montando a árvore, está montando coisas, os netos estão tudo em volta dela, dançando, cantando. E eu cresci nesse ambiente. Por outro lado, eu tenho a família do meu marido, que nunca comemorou Natal, que nunca decorou, não na maneira como a gente decora, mas por serem pastores e geração de pastores, são mais tradicionais, então eles vêm, né, de toda aquela coisa que não podia e que tal, então eles nem criaram hábito e nem têm vontade. Então, meu marido foi ter uma árvore de Natal quando a gente casou e foi muito difícil convencer ele que eu queria fazer decoração de Natal e que eu amava tudo aquilo e que para mim era importante. Então, e aí veio uma situação bem interessante. Eu falava, nossa, mãe, minha casa está tão xoxinha perto da sua. Você tem tanta coisa linda. Porque o problema, gente, não é a gente ter as posses e a gente não usar. Minha mãe, ela usa as coisas que ela tem. Eu falo que parece que está chegando na casa da mamãe Noel, mas minha mãe usa, gente. Eu não sei se eu vou ter toda aquela quantidade de coisa que ela tem. Vou fazer uma filmagem lá para mostrar para vocês. Mas que ela usa, ela usa. Ela bota tudo e os netos amam. Quando ela fala, vou decorar para o Natal, gente, vai todo mundo para lá. É um evento. É um evento. Vai até agora o namorado da neta mais velha. Tem um vídeo que até o namorado da neta mais velha já entrou no legado, na história da casa. Vocês entenderam? O que a nossa casa faz? O legado que ela deixa? É muito gostoso. E tá tudo bem. Eu só estou dando um exemplo, né? Tá tudo bem para quem não gosta, quem não faz. Mas é um legado. É um legado. E aí você pode fazer um inventário, gente, um inventário pessoal para você criar o legado da tua casa. Por exemplo, existem as relíquias da família, que são as memórias afetivas, aquilo que vem de gerações que você não quer desapegar, que tem uma história. Eu tenho um jogo completo de louças que era da minha avó. E eu não vou desapegar a eles mesmos, porque além de amá-los, eu uso, é uma relíquia, né? É uma louçaria linda, uma porcelana maravilhosa. Então, eu amo olhar para elas, eu amo exibi-las para as pessoas. Essa é a diferença de um acumulador para um colecionador. O colecionador está no meu curso também as diferenças. Ele tem orgulho de mostrar a sua coleção, ele cuida da sua coleção, essa coleção é bem armazenada, ela tem uma boa iluminação. Então, o problema não é colecionar. O problema é diferente do acúmulo, que você joga no canto, joga num quarto, joga, não quer nem mostrar, não quer que as pessoas vejam. Então, nós temos também que criar espaços aconchegantes. Como é que está o sofá da tua casa? Como é que estão as poltronas? Eu tive uma aluna
Sabe que a Fabrícia está aqui hoje? A Fabrícia, eu vi que acho que ela entrou, mas ela talvez precisou sair. A Fabrícia tem uma história fantástica do sofá. Quando eu fiz essa pergunta, como é que está o sofá da sua casa? Ela deu uma olhada para o sofá dela e ela lembrou que o sofá, fazia 5 anos que um assento do sofá tinha um buraco, que ela, para disfarçar, colocava uma almofada e jogava uma manta. Aí, toda vez que vinha uma visita, ela corria e sentava ali, para que ninguém sentasse e visse que já tinha um buraco e que tal. E a Fabrícia, e não era porque ela não tinha dinheiro para comprar um sofá novo, era porque se importava. Vida muito corrida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar. Ah, vai acostumando, é só alguém da família sentar ali quando chega a visita. Ninguém vai saber. E aí, quando ela fez o curso, a primeira aquisição dela foi um sofá novo, e foram alguns quadros, porque a casa dela não contava história nenhuma. Era muito sem nada, porque ela não tinha tempo. E quando ela fez isso, o filho dela um dia chegou em casa e olhou o sofá, olhou aqueles quadros, falou assim, ué, o que deu? E ela falou, filho, eu estou fazendo um curso, isso mexeu comigo. Estava na hora de trocar esse sofá e tudo. Ele falou, mãe, você sabe por que eu nunca chamava os meus amigos para vir aqui? Ela falou, não, ela falou que eu tinha vergonha daquele sofá. E doeu ela para ela ouvir. Se ela conta isso, no curso tem o testemunho dela, no livro tem um pouco. Então, quando ela parou para ouvir o que os móveis, o que a casa dela estava ensinando, e aí ela começou a perceber o quanto isso afetava a família, o filho que nunca teve coragem de dizer para ela que tinha vergonha de receber os amigos por causa de um sofá. Ela falou, meu Deus. Elementos significativos, histórias pessoais. Eu amo manta. Então, aqui em casa eu tenho manta na cadeira de balanço. Eu tenho 2 cadeiras de balanço, bem vovozinha, meu estilo, gente. Chimarrão, lá na cadeirinha de balanço. Mas sempre tem uma mantinha, almofada. São elementos que fazem parte da Fábio. Fábio ama uma manta. Então, eu tenho que ter um cesto, como está ali na foto, né? Amo isso. Gente, exatamente, a segunda imagem aqui que vocês estão vendo é exatamente a Fábio. Eu amo isso. Um banquinho de madeira, check, tenho na minha casa. Planta, tenho. Manta almofada, uma poltrona confortável, um cesto, tenho. Isso para mim é tudo. Amo sentar ali, ler a palavra, ficar observando a casa, como é que está andando, a rotina, quando os meninos, né, vêm aqui para, né, confraternizar, eu gosto de ficar naquele cantinho ali, tomando chimarrão, olhando e rindo, e gosto que as pessoas se sintam bem também sentando ali, fazendo a mesma coisa. São elementos que para mim têm significado, e com certeza, não preciso falar isso para a minha família, não. Eles percebem, eles sabem, né? Tanto que é bem interessante que quando eu vou na casa do meu sogro que é muito observador, ele fala, olha, se precisar de uma mantinha, tem ali na gaveta. Às vezes estão calor, o ar condicionado 16 graus, e a Fábio está com a mantinha nas pernas. É muito gostoso. E você pode fazer um inventário, gente, essa dinâmica aqui. Se vocês quiserem anotar, um inventário, pessoal. Defina que história você quer contar através do seu lar. O que eu amo nesta casa? E o que eu vou manter e o que eu vou desapegar? Faz um inventário. E é um trabalho para a vida toda. Todas as vezes que eu estou limpando ou organizando alguma coisa, eu faço um inventário. O que isso está contando? Eu gosto muito de elementos com madeira, né? Aqui, enfim, são detalhes, né? Que eu gosto de ter, de olhar, me faz bem. Né? Com MDF, com uma madeira, eu gosto, me transmite paz. Então, assim, às vezes eu olho um cantinho, um lugar que não tem alguma coisa, uma caixa, alguma coisa que eu posso armazenar, eu sempre vou buscando nessa linha. Eu gosto da textura, eu gosto da cor, eu gosto de olhar. O
que você vai contar? E aí você pode tornar esse lar único. Personalizar o seu lar é fundamental para criar memórias significativas. Elementos que refletem sua identidade e estilo e tornam o espaço mais acolhedor e especial. Personalize o seu lar, crie memórias. Exemplo, tem uma caixa de jogos, de joguinhos. E eu me lembro quando eu fui na Dev, a Dev, ela tinha uma mesa na sala que tinha uma gaveta, e dentro das gavetas ela deixava muitas balas. Balas, chiclete, bombonzinhos, porque quando os netos iam, os bisnetos, né, que a Dev já tinha, os bisnetos dela. Não, pera lá. Deixa eu ver se ela já tem bisnetos. A Trina tem, sim, a Trina é a avó, ela tem, quando os bisnetos da Dev iam, eles já sabiam que naquela gaveta eles iam encontrar docinho. Eles iam encontrar balinha. Então, eles corriam. Então, isso é memória, criar memória. Meu sogro é a mesma coisa. Ele tem uma bomboniere lá na sala, todo mundo chega e já vai ver o que ele comprou de bala diferente que está lá. Né? E às vezes a gente chegou, tinha um monte de sete bela, todo mundo, meu Deus, isso lembra a infância, meu Deus, bala sete bela. Memórias, criar memórias. E para fechar, nós vamos falar sobre os estilos de casa e descobrir qual é o nosso. Nós temos a casa aberta, e a casa aberta, ela simboliza acolhimento, um espaço que celebra conexão com o ar. Deixa eu só ver aqui como o cachorrinho está latindo aqui. Espera lá, que ele fica no meu pé, gente, enquanto eu estou dando aula. Ele acha, acho que alguém chegou aqui, mas não chegou, não. A casa aberta, ela simboliza o acolhimento, um espaço que celebra conexão entre pessoas. A porta já está até aberta da casa, né? E suas histórias, refletindo uma identidade única através de cada detalhe e memória. As pessoas que ali moram gostam de receber e estão preocupadas em como acomodar mais pessoas. Alguém conhece? Eu tenho uma casa assim? As portas desta casa estão sempre abertas, tudo é flexível e os espaços se reconfiguram para acomodar todo mundo que chega. Se moramos sozinhos ou quando casamos, a nossa casa geralmente tem essa energia. É aquela casa, gente, que se não tem sofá, coloca cadeira de praia, traz o colchão para a sala, mas todo mundo vai ser acolhido, vai dar um jeito para todo mundo sentar. Ela tem banquinhos espalhados, ela tem almofada, é a casa aberta. É aquela casa que você pode chegar a qualquer momento, você fala assim, eu só vim aqui para falar um negócio contigo, a pessoa já está fervendo água para passar um café, ela já tira um bolo que estava congelado, que já tira uma torta, já tira não sei o quê. Gente, é incrível. Eu sou apaixonada por pessoas que têm casa aberta. Os meus pais, eu tenho tios, é exatamente desse jeito. E eu, por muito tempo, achei que a minha casa era esse estilo de casa. Mas eu casei com um homem que não veio de um estilo de casa aberta. E aí eu entendi que juntou eu com ele, nós formamos um outro estilo de casa, que é mais parecido com a casa identidade. A casa identidade é onde os moradores consideram um lugar sagrado, um refúgio de reconexão consigo mesmo e com Deus. A casa é um lugar para se acalmar e buscar equilíbrio diante da loucura de viver na cidade ou no excesso de trabalho. Em busca de viver o tempo real das coisas, muitas dessas pessoas estão enchendo a casa enchendo cada vez mais as suas casas de plantas, um exercício de concentração perfeito para largar um pouco o celular e olhar mais para dentro de si e da natureza. A minha casa é uma mistura da casa aberta, mas ela se identifica mais aqui, casa identidade. Eu recebo as pessoas, eu gosto de receber, mas a minha casa ela tem essa identidade. Né? E a gente vai ficando mais velha, a gente vai colocando cada vez mais planta dentro de casa. Cada vez mais flor, cada vez mais planta.
Eu estou nessa fase, eu amo. Para mim, a minha casa tem que ser um refúgio. Então, todos os móveis, a forma como eu limpo, a forma como eu organizo, ela é voltada para criar esse ambiente. Tá? Lá no livro vocês vão ter mais informações sobre isso. E a última é a casa memória. Essa casa só faz sentido quando os móveis revelam por si só as boas memórias. O que entra na casa tem relação à história que os móveis contam. A casa dos apaixonados por design, não importa a sua profissão, é um instrumento de comunicação das suas experiências durante a vida com o mundo. E por isso, a identidade do espaço é sempre única. É a casa das pessoas comunicativas, criativas, curiosas e corajosas. Na Casa Memória, as peças vintage, étnicas, artesanato, design contemporâneo se misturam à vontade, porque ser único é a marca registrada de todo ser humano. E eu conheço esses 3 tipos de casa, e é muito interessante. Qual dessas casas revela a identidade da sua? Casa aberta, casa identidade ou casa memória? Sem clareza, gente, sem mudança. A clareza é fundamental para promover mudanças positivas em nosso lar. Sem ela, tanto o espaço quanto a vida podem permanecer estagnados, obscurecendo nosso verdadeiro potencial. Torne este processo estimulante, ao invés de esmagador. Torne esse processo estimulante, ao invés de esmagador. Se a casa não trabalha a seu favor, se a organização não está a seu serviço, você está escrava dela. Quando a gente identifica, quando a gente entende que a nossa casa, ela é um local onde nós acumulamos emoções, cada casa tem um estilo, cada tempo, há um tempo, né, para cada coisa, como a palavra diz. Nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Uma vez eu atendi uma cliente que não entendia porque o filho dela, ela achava que o filho dela era muito infantil para a idade que ele tinha. Foi uma conversa sobre organização. E eu pedi para ela me filmar o quarto do menino e mandar as fotos. E ele tinha 10 anos de idade. Gente, ela só tirou o berço e colocou uma cama. E ela, na filmagem, ela dizia assim, olha que lindo, toda orgulhosa. Esse papel de parede com esse ursinho, eu escolhi quando ele nasceu, porque estava assim, porque ele não sei o quê, e esse guarda-roupa, e esse não sei o quê, e ela, até a voz dela infantilizava enquanto ela mostrava esse ambiente para mim. Eu nem terminei de ver o vídeo, eu mandei uma mensagem para ela na hora. Falei, amiga, já entendi o problema. Ela falou, qual? Eu falei, é você. Você vai arrancar esse papel de parede, que não tem nada a ver, você vai tirar tudo que remete à criança, tudo que remete à infância. Seu filho vai fazer 11 anos, ele está em que fase? Ela falou, ele já passou por tantas. Eu falei, pois é, e o quarto continua como bebê. Lá ele está na fase do futebol. Eu falei, então, você vai arrancar tudo isso, você vai colocar prateleira, vai colocar umas bolas, vai colocar um quadro de um jogador, vai... Ele não está nessa fase. E é por isso que ele é infantil. Foi duro. Foi muito dura essa conversa que eu tive com ela, mas foi libertadora. Ela realmente fez isso. Ela tirou tudo aquilo. Ela falou, Fábio, é impressionante. Eu falei, claro, é real. É muito real. Então, converse com as pessoas o que você gosta. Como que esse ambiente ficaria melhor para você? E aí a gente começa a entender porque algumas pessoas não têm vontade de voltar para casa. Não têm vontade de estar em casa, angustia. Porque não reflete quem elas são nesse momento. Como a gente diz, cismou é não. E hoje nós refletimos sobre a importância do lar como espaço emocional e identidade, incentivando a prática de gratidão e o planejamento para criar memórias duradouras. Tá? Todas essas imagens, eu gosto de procurar muita coisa, assim, como eu fiz essa mudança para o meu lar, eu estou sem os móveis ainda,
né? Assim, a minha casa antiga ela foi totalmente planejada, então eu só trouxe os itens de decoração e vim para cá, e o resto está tudo improvisado. Mas eu sou grata. Eu falo, minhas cadeiras ainda não chegaram, estou com cadeira, banquinho misturado com cadeira que era da outra casa, com não sei o que, está tudo certo. Eu estou recebendo, estou fazendo mentoria igual. Estou sem os armários da cozinha, está tudo bem improvisado. Estou grata, estou recebendo igual. Mas muitas dessas imagens refletem o estilo de casa que a Fábio gosta, para mim, né? E para minha família, né? Que eles foram se adaptando. Então, eu gosto muito de olhar para algo e ter paz. E você pode fazer o mesmo, você pode imprimir na internet ou salvar no seu celular várias imagens de estilos de casa que lhe agradam. E você vai ir transformando esses ambientes na forma como você gostaria que ficasse. Quando você vê essa imagem, facilita muito numa compra, num desapego, quando você vai ressignificar uma peça. Isso ajuda muito, tá bom, meus amores? Eu quero agradecer, né, a todas vocês que estiveram aqui hoje. Vocês podem mandar um e-mail, né? Tem o celular que a equipe fica com esse número também. Eu estou ali também, né? O meu Instagram, Fabi Freire Mentoria. E nós estamos ali juntas para pegar uma na mãozinha na outra e crescermos e transformarmos o mundo, né, através desse método. Meu lema é libertando o mundo através do desapego, tornando a nossa vida mais única, mais leve e livre de bagunça. Amém? E eu quero aproveitar também, não posso deixar de pedir para vocês, né, estarem ali acompanhando, tanto no Instagram, né, quanto nas nossas aulas, a quem já é aluna, quem vai ser aluna, assista, pratique, ali tem muita coisa maravilhosa para a gente aprender junto, para a gente desenvolver. A gente está aí com, né, a nossa Black Friday e com acesso aí para 1 ano. Antes eram 6 meses apenas de acesso. O curso vai estar disponível agora por 1 ano para vocês. E incluso dentro de todo esse material, além das 40 horas, a dobra terapia, que é algo também maravilhoso. Eu acho que uma das aulas que está gravada, eu falo sobre isso, quanto a dobra terapia, ela ajudou a melhorar a minha comunicação com meu esposo, né? Então, ele é uma pessoa extremamente reservada, não gosta de falar, tudo, e eu, né? Tagarela, você já viu. Então, quando a gente foi fazer a dobra terapia junto, que eu queria ensinar ele a dobrar corretamente, para ele poder armazenar, isso trouxe muitos benefícios no nosso relacionamento. E eu faço o mesmo com os meus filhos, e eu ensino o mesmo para todas as pessoas. Gente, a coisa começou a ficar estranha, você não sabe como tocar nesse assunto, você não quer, muitas vezes, fazer uma abordagem mais agressiva, pratica o desapego sueco, né, que é muito focado nessa área de emoções. Pratica a dobra terapia e vocês vão ver coisas incríveis acontecer. Eu gostaria de fazer uma foto com vocês, então quem puder, ligue essa câmera, quem não puder, porque tá tudo certo, o importante é que você continue aqui, e eu vou, cadê aqui no computador? Achei. Vou fazer uma fotinho. Sorriso e cadê? A Elisângela tá. Às vezes ela precisou cantar um parabéns, que ela tá no aniversário. Vamos fazer a foto. 1, 2, 3 e sorriso. Lindas, maravilhosas. Meninas, alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer antes da gente encerrar? A Zilda não estava antes? A Zilda apareceu? Deixa eu ver, que ela entrou rindo aqui. Ah, ela não tinha. Vamos fazer mais uma, então, gente, para ela aparecer? Cadê a Joyce? Joyce, vai ter que estar dia da Joyce. Está lá tossindo. Vamos de novo. 1, 2, 3, sorriso. Ah, a Rosane vai ligar. Pera lá que é a Rosane. Agora vai, agora vai. 1, 2, 3 e...
Aê, lindas! Meninas, aquilo lá, né? A 1 hora é 1 hora e meia, é 2 horas, mas eu gosto de entregar o máximo de conteúdo que eu posso para vocês. E eu gostaria de saber se há alguma dúvida, se ficou alguma coisa não muito esclarecida. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Cultura do consumo integral. Estou lendo os comentários, gente, enquanto isso. Que bênção, meus amores. Muito obrigada. Deus abençoe. Façam essa atividade que eu fiz no início de vocês. Olha, virem aí, né? Fadas madrinhas. Eu falei para minha filha, você ainda tem aquela tua varinha de algum brinquedo? Eu falei, tenho. Correu lá e pegou. Eu falei, obrigada, filha, porque eu vou usar para fazer dinâmica com as meninas. Parece bobinho, mas tem fundamento científico, né? Principalmente para o nosso subconsciente, é libertador. Façam essa atividade que eu passei, quem perdeu, pode depois assistir a live dentro do curso, que vai estar lá. E a nossa próxima live é com uma convidada muito especial, a psicóloga Deise Rosa, que é especialista em luto, e ela vai falar sobre as emoções, e ela vai falar sobre esse desapego também, né, de sentimentos, e quando a pessoa passa por um processo de luto. E nós vamos ter um testemunho maravilhoso também da Zilda, que passou por esse processo quando perdeu o esposo dela, e ela ressignificou toda a vida dela. O testemunho dela está no livro também. Tenho levado a Zilda aí pelo Brasil para compartilhar a transformação, que foi muito intensa em tão pouco tempo, tudo que a Zilda transformou na vida dela e ressignificou, e hoje é uma mentora que tem ajudado muitas mulheres, né, a ressignificar a vida, né, depois de um luto. Então, é tremendo, viu? Imperdível! E convidem, meninas, convidem mesmo mais pessoas para participar ali, para estar conosco, para juntas a gente libertar as pessoas através do desafio. Um beijo especial para cada uma de vocês, uma excelente noite. Deus abençoe grandemente cada uma, tá? Até mais!